Minha gente querida, presta atenção. Na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, é o dia da conscientização contra a obesidade infantil. E os números são alarmantes, minha gente. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2029 haverá 50 milhões de meninas e 74 milhões de meninos em estado de obesidade infantil em todo o mundo. E para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas e conhecer os tratamentos sobre o assunto, eu e você, minha gente, vamos receber hoje ela que é a nossa médica endocrinologista e pediátrica, a doutora Thalita Kordesky Correia, que a gente acolhe aqui na nossa salinha da saúde. Doutora Thalita, boa tarde, bem-vinda. Que alegria recebê-la, doutora. Obrigada. Doutora, antigamente se dizia assim, quando se viu uma criança gordinha, nossa, que saúde, era um sinônimo de saúde, ao contrário das outras, bem magrinha, enfim, a criança com saúde era sinal até de riqueza, né, de saúde. Hoje esse conceito permanece, doutora? Não, de maneira nenhuma. A gente sabe que, principalmente após os 5 anos de idade, que a criança se torna mais ativa, a criança corre, brinca, pelo menos deve se fazer isso, a criança tende a ficar mais magrinha mesmo. Então, eu pego muita criança, inclusive, que vem com essa queixa, parou de ganhar peso porque perde as dobrinhas de quando era bebê. Isso principalmente após os 4, 5 anos de idade. Mas mesmo na primeira infância, antes disso, dobrinhas não são mais sinônimo de saúde. Então, a gente tem muito que conversar hoje, doutora Thalita. Então, hoje o assunto, minha gente, obesidade infantil, como ajudar aí os pais, né? Como tratar também as crianças nessa fase, o que fazer para remediar, o que fazer para ajudar nesse sentido. Por isso que a doutora Thalita Kordesky Correia está aqui, ela que é endocrinologista e pediatra, minha gente. Doutora, por que disso tudo? Antigamente, assim, a criança hoje, doutora, essa fase, está ficando mais sedentária, é muito videogame, é muito televisão, é muito celular, enfim, pouco exercício. O que está acontecendo com as nossas crianças? São 2 vilões, né? Um na alimentação e outro é o sedentarismo, né? Okay. Muito tempo de tela, falta de ambiente externo, Entendi. né? Mora-se mais em locais pequenos, como apartamentos, não se brinca mais na rua. Então, pouca movimentação, sedentarismo mesmo. O brincar para a criança é uma atividade física e hoje eles brincam só com os dedinhos, né? Ou às vezes nem o dedinho. E que é assistindo só, né? Que não é um brincar. Mas a alimentação também. A nossa alimentação mudou muito ao longo dos últimos anos, né? E o principal vilão da alimentação infantil, sem dúvida, são os industrializados, ultraprocessados. Porque, doutora, a criança está lá na poltroninha dele, na cadeirinha confortável, no sofazinho dele, ou seja, assim, é só esticar o braço que está lá a despensa cheia de doces e guloseimas, etc. Isso consumindo, mas não tendo onde descarregar, ou seja, a conta vai chegar cara lá na frente. Vai, e a criança que passa a infância e a puberdade, né? A infância e a adolescência, acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, tem 80% de chance de ser um adulto obeso. Uau! 80%. Né? Consequentemente, que problemas podem acarretar? Que estão sendo semeados lá atrás, doutora? Doença cardiovascular, quando a gente pensa, né, naquelas plaquinhas de gordura na parede das artérias, a gente sabe, foi já descoberto há algum tempo, que isso começa na infância. Entendi. Então, algumas coisas que a gente está vendo hoje, que é infarte com 35, 40 anos de idade, a gente sabe que isso são processos de aterosclerose, que é aquela camadinha de gordura na parede da artéria que começou lá atrás, na infância. Então, deve-se cuidar disso, deve-se prevenir para que isso não ocorra tão cedo. Diabetes tipo 2 a gente agora tem adolescentes, né? Não digo nem adultos ainda, antes adolescentes, 12, isso, né, 13 anos com diabetes tipo 2. Não, nós não tínhamos. Doença cardiovascular precoce, antes dos 60, 65 anos de idade, era algo também menos comum, né? E hoje a gente sabe que tem muito. Outra coisa muito preocupante também é que obesidade, sobrepeso tem relação com diversos tipos de câncer. Uau. Porque é um organismo que está mais inflamado. Agora a gente vê também, doutora Thalita, que, por exemplo, se os pais são obesos, é quase que inevitável que os filhos também, né, entrem nessa corrente, né? Então, não é só olhar a criança, tem que olhar o conjunto da obra, assim, os pais também, ou seja, é toda uma questão cultural, toda uma questão de reeducação da família, doutora. Com certeza da família. Nenhuma criança vai entender por que ela tem que comer diferente do que aquilo que é colocado na mesa ou que está à vontade em casa. Toda vez que a gente vai
tratar uma criança, cuidar de uma criança com sobrepeso ou obesidade, a primeira regra, a primeira conversa é o tanto que o ambiente influencia nisso. Entendi. Então a criança... Um ambiente obeso. Exatamente, a gente chama de ambiente obesogênico. A criança, ela imita os pais, ela imita os pais como ela trata outra pessoa e ela imita os pais no que come. Entendi. Então, se os pais são obesos, ou seja, a criança inevitavelmente também vai seguir a mesma linha dos pais e, portanto, a necessidade de você trabalhar esses pais. Como trabalhar esses pais, doutor? Como fazer com que eles entendam que eles sabem disso, basta olhar no espelho, enfim, mas como fazer com que essa situação, esse clima, esse ambiente obesogênico, né, mude? A gente tem que primeiro colocar, né, mostrar para os pais que o objetivo é a saúde da criança, né? Então, para mim é uma parte que é incrível como a gente consegue mudar todo o contexto familiar, até o médico do pai ou da mãe não conseguiu. Mas a gente consegue por quê? Quando é a saúde do filho que a gente mostra que está correndo risco, outra questão também, ao problema emocional que isso traz na adolescência. Então, muitas vezes eles percebem que já está tendo bullying na escola, então a dor do filho é maior no pai e na mãe, né? Então, é uma forma que a gente consegue mudar a família de uma maneira bem bonita, por querer mesmo melhorar a saúde, a condição emocional, porque mexe muito com o emocional, principalmente de criança já, mas principalmente dos adolescentes. Então, os pais, eles se empenham mais, acho que até do que para a própria saúde, em prol da saúde dos filhos. Eu gostaria que a senhora, doutora, falasse um pouquinho mais sobre as consequências, os problemas, ou seja, como é que uma criança começa a perceber, como é que o médico começa a perceber, como é que os pais começam a perceber que a criança não está bem. Não está bem porque cada vez mais ela quer comer mais, cada vez mais é uma ansiedade, tem problemas ali acontecendo, tem situações anormais acontecendo, tem distúrbios acontecendo aí, doutor, na casa, na família ou na criança? Sim, a gente tem que prestar atenção, eu sempre falo que a gente tem que pensar na forma como a gente come, não no dia, mas, por exemplo, olhar para o mês, olhar para a semana. Pensar sempre se naquele mês, naquela semana, um ponto. O quanto que se consumiu de produtos industrializados, o quanto se consumiu de fast food. Isso é um problema. Olhar como essa criança se comporta na alimentação. Se quando ela senta para comer, ela está prestando atenção, ou ela está olhando um tablet, olhando um celular com a TV ligada, e aí ela não vê o que ela come. Perceber se essa criança começou a rejeitar almoço e jantar, que é comida, e está preferindo os lanches intermediários. Ou se essa criança passa o dia inteiro beliscando também, o dia inteiro indo pegar coisa na despensa, no armário, que é um hábito que a gente fala que é comer com as mãos. E toda vez que você come com as mãos, você procura aquilo que é mais gostoso, mais calórico, menos saudável e não percebe o tanto que come. E sempre é muito importante perceber outras questões emocionais. Perdeu alguém da família, brigas em casa, porque muitas vezes a criança não tem como, principalmente as menores, não tem como falar que algo está indo errado e muitas vezes ela vai buscar o conforto na comida. Entendi. Existem graus de obesidade? Quando a gente pensa na obesidade infantil, a gente tem que colocar numa curvinha de IMC, tá? Então a gente faz uma relação do peso da criança e da altura. Nessa curvinha de IMC, a gente usa os percentis. Então, a gente tem só o de sobrepeso e de obesidade, tá? Então, claro que se eu tenho um IMC em criança acima de 30, a gente fala já numa obesidade grave. Mas criança, a gente sempre vai olhar esse IMC, porque a criança muda a constituição corporal de acordo com a idade. Então, eu digo nas consultas também que o IMC da criança é até mais fidedigno do que do adulto, porque respeita cada momento da vida da criança. Agora, o tratamento, ou seja, eu já estou adiantando assim, o tratamento ele é uma dieta, é uma reeducação alimentar ou há necessidades, de repente, assim, de uso até de medicamentos assim, para reverter essa situação? Quando a gente pensa em tratamento de obesidade, a gente tem que também pensar se já está tendo alguma comorbidade. Criança já tem comorbidades, né? Diabetes tipo 2, ou uma dislipidemia, colesterol alto. Então, se tiver já uma comorbidade, se a criança já tem mais de 12 anos, a gente pode sim usar a medicação, tá? Mas nunca só a medicação. Entendi. Antes dos 12 anos de idade, a gente ainda não tem medicação disponível para criança. Mas a gente tem sim, após os 12 anos, medicação para nos auxiliar. Só que é sempre um tripé que a gente fala, né? O tratamento da obesidade é um tripé. Presta atenção. Vai ser alimentação,
atividade física e se encaixar uma criança acima de 12 anos com indicação, também pode entrar a medicação. Um tripé, ele fica firme só com um pé? Não, ele cai. É os câmeras aqui, ó, doutora. A gente tá vendo a câmera aqui, ó. Achei? Né? A gente tem o tripé. Com uma só, ele fica em pé? Não, ele fica bambo e cai. Então, a gente não sustenta. Se a gente está falando de um tripé e tiver a indicação da medicação, a gente vai fortalecer a alimentação e o estilo de vida para depois poder tirar a medicação, que a gente não tem a intenção, ainda mais numa criança que inicia aos 12 anos uma medicação, manter para o resto da vida. Mas se não tem essa indicação, a gente tem que fortalecer ainda mais os outros dois pezinhos, alimentação e atividade física. Ok. Agora, isso é o diagnóstico feito, ou seja, é a constatação feita, a partir disso começar. Como começar esse passo? Como começar esse processo de tratamento? Sendo que é muito difícil, porque está ali uma cultura onde é uma luta do prazer, da alegria, né, de poder pegar um doce, um sorvete. Como começar a introduzir esses passos de um tratamento? A gente tem que primeiro ensinar essas crianças a ter prazer em outras coisas. E aí o uso da tela está muito envolvido. Quanto mais uma criança ficar na tela, menos ela vai se satisfazer com outros prazeres. Isso tem estudo mostrando. Okay. A tela traz tanta informação e faz um cérebro ficar tão... aceso, né? Exatamente, estimulado com aquilo, que ela para de ter prazer com outras coisas, como um passeio, como uma ida na praça, quanto um parquinho. Então a gente tem que voltar e isso já vai trazer para a criança. Exatamente, e nem percebe. Isso já vai fazer a criança ter prazer em outras coisas, e quanto menor a criança, mais fácil. Então, quanto antes a gente começa tudo isso, mais fácil. Porque a criança se encanta com o parquinho, se encanta com uma volta na praça de uma maneira mais fácil. E o tirar de casa também já tira essa ansiedade, okay, esse ócio, né, que faz ficar buscando. Outra coisa, comer prestando atenção. Você pode ter prazer comendo uma fruta, colocar regras não precisa no sentido, ser só né, no sorvete. Você tem que comer prestando atenção. Regras do tipo, sem TV, sem tablet, comer olhando para o prato. E não precisa também uma coisa que até o social, né, doutora? Até, né, exatamente, conversar. O familiar, né? É um ambiente, o momento da refeição, muitas vezes, é um momento que vai estar todo mundo junto. Okay. E aí se perde isso também. Se perde muito de conexão familiar. Então, você prestar atenção no que come. Quanto mais atenção você tem, você começa a ter prazer também em comer a comida, a fruta. Outra coisa que eu acho super importante, a gente não precisa excluir o sorvete. Como você falou, é gostoso, traz prazer, um sorvete, um chocolate traz prazer, o sorvete traz prazer, o chocolate. E a gente não precisa falar para a criança que não. Mas a gente precisa mostrar para a criança que isso é uma exceção. Explicar para a criança que isso não é o todo dia. Ela não precisa não ter este prazer, mas ela pode não ter este prazer todo dia e começar a sentir prazer, por exemplo, ao comer uma fruta. Okay. Então, não é proibir, mas ensinar o momento certo. Ensinar o que é regra e o que é exceção. Ensinar que a gente primeiro tem que nutrir o corpo, para depois a gente satisfazer a vontade da boca. Eu brinco e falo para eles que o sorvete, o chocolate é bom para a boquinha, mas para o corpo não. Okay. Tudo bem a gente agradar a boquinha depois que a gente agradou o corpo. E outra coisa que eu falo muito sobre regra e exceção é, durante a semana, eles não vão na escola, porque eu acho que a gente tem que ser bem lúdico com criança também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta não vai para a escola. Sábado e domingo, né, o dia de passeio. Então, com a nossa alimentação, os dias de regra também tem que ser mais do que os dias de exceção. Ok, observar assim. Agora, também essa questão volto a insistir, a questão da troca de mentalidade, ou seja, não adianta, de repente, exigir que a criança faça a sua dieta, se dentro de casa, na hora do almoço, tem lá sucos, refrigerantes, etc., à vontade, os adultos tomando. Ou seja, o exemplo também não está sendo muito coerente, né, doutora? Exatamente. Como que a gente vai querer que uma criança que ainda nem conhece muito bem todas as suas emoções, não consegue dividi-las lá dentro da cabecinha, vai ver um refrigerante, um suco artificial, um sorvete no refrigerador e não vai pedir? Como não, né? Então, a criança tem que ver que aquilo é uma rotina familiar, que aquilo é um ambiente com todo mundo fazendo a mesma coisa, porque senão ela se sente diferente do meio. Mas muitos pais também, doutora, assim, a questão de chamar atenção para essa consciência. Muitos pais fazem aquela famosa lei da compensação, ou seja, para o filho ficar quieto lá ou para não atrapalhar o que está fazendo. Então lá joga o computador, joga o celular, joga o tablet e um monte de doce ao redor, doutora. É verdade mesmo. Isso é uma coisa que a gente tenta corrigir também desde muito cedo. Quanto mais cedo chega para a gente, mais a gente explica que alimentação
não é para ser castigo e não é para ser recompensa. Porque senão, quando estiver na vida adulta, vai fazer uma relação errada com a comida. Ok. A comida, ela serve para nos alimentar e em alguns momentos dá prazer, sim, mas ela não pode ser só fuga. E quando você recompensa com comida, a criança, pronto, ela aprendeu que ali ela tem um conforto. E isso a longo prazo é assim que ela vai usar quando ela estiver cansada do trabalho, quando ela tiver uma desilusão amorosa, é assim que ela vai se recompensar. Agora, doutora, tem como, ou seja, reverter tudo isso? Ou seja, é exercício, é atividade física, é alimentação? Ou também há necessidade numa criança, num pré-adolescente, num adolescente, assim, do uso de algum tipo também de recurso da medicina, medicamento? Sim. Se a gente tem um adolescente obeso, né, que, por exemplo, no último ano ganhou 15 quilos, a gente vê que não está indo bem, ou que já apresenta alguma comorbidade, pré-diabetes, diabetes, colesterol alterado, e a gente vê que depois de 3, 6 meses insistindo numa mudança de hábito, não está vendo resultado, a gente pode sim usar medicamento. De forma segura e recomendado pela Anvisa, liberado a partir dos 12 anos de idade. Existe também um último recurso de uma possível, porque a gente vê assim, a pessoa que está com o IMC elevadíssimo, que já está com uma obesidade mórbida, acima de qualquer, né, parâmetro, enfim, existe o recurso da bariátrica, né, cirurgia bariátrica, enfim, redução de estômago, lá, né, popularmente falando. Para criança também é sugerido isso? Pode ser, né, doutor? Aí é para adolescente, mais 16 anos, mas em alguns casos pode sim também. É que é uma cirurgia bem desabsortiva que a gente fala, né? Ela é uma cirurgia em que você vai perder bastante dos nutrientes, né? Você passa um tempo em que essa parte dos nutrientes você não tem absorção. Então, se você pega, por exemplo, a fase de crescimento dessa criança, de fortalecimento ósseo, é muito ruim. Então, a gente pensa nisso a partir dos 16 anos, mas quando tem indicação, também se faz. Agora, também tem que ter todo um contexto assim, de um programa de atividade física que seja prazeroso ao mesmo tempo para a criança, né, doutora? Para não ser aquele peso, né? Porque ela já, coitada, não está acostumada. E o próprio peso, né? O próprio peso dificulta. E aí? Exatamente isso. Isso é um assunto muito importante. A criança e o adolescente que já está sofrendo de... Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm essa sensibilidade. Que já está sofrendo de sobrepeso e obesidade, ele tem vergonha de se expor. Imagina se expor num ambiente de atividade física, onde praia, agilidade... Por exemplo, praia, academia, piscina, natação. A agilidade já é necessária, ou mesmo esporte coletivo. Na escola já fica por último para ser escolhido para jogar queimada. Então eles têm uma barreira para ser vencida. E muitas vezes o que a gente pede é, nisso também, os pais fazem toda a diferença. Ir junto. Por exemplo, você tem uma adolescente em casa e vai junto, se inscreve os dois na academia, porque vai ter essa barreira. Eles têm vergonha de ir, de iniciar. E claro, toda a gozação, o bullying em cima pode gerar quadros seríssimos de depressão, né, doutora? Ou seja, a pessoa se isola, não quer mais saber dos amiguinhos, do social, não quer mais aparecer em público, ou seja, vai criando quadros depressivos na criança e no adolescente, doutora. Com certeza. A pré-adolescência e a adolescência é um momento em que a autoimagem é muito importante. Nossa! E aí eles estão justamente com essa autoimagem fragilizada. Além da autoimagem, eles começam a se preocupar muito com o que os outros pensam deles, porque os outros deixam de ser só a família. Então, pesa demais. Ansiedade, depressão. Outra coisa é quando a própria família, às vezes, usam termos jocosos com a criança, com o adolescente. Então, você falar... Ou seja, o bullying começa dentro de casa? Algumas vezes sim. Você falar para uma criança obesa, ou até para um adulto obeso, ou para um adolescente obeso com sobrepeso, olha, você tá gordo, olha, para de comer isso que você vai ganhar mais peso. Não resolve em nada. Nada. Entendi. Não é isso que vai fazer comer menos, não é isso que vai fazer cair a ficha e perceber que precisa mudar. Não é isso. Não é apontando o dedo, não é fazendo, não é falando óbvio. É ensinando o que é necessário fazer com paciência e percebendo qual é a necessidade, né? Quer emagrecer? Quero. Por quê? Por conta de bullying. Quer emagrecer? Quero. Por quê? Porque não me sinto bem nas minhas roupas. É importante você saber o porquê que aquela criança, aquele adolescente quer emagrecer, para você, a partir do porquê, convencê-lo a entrar numa mudança de estilo de vida. Talvez no primeiro momento venha essa questão do bullying, venha a questão da vestimenta, mas assim, a consciência que tem que introjetar, que ela tem que emagrecer
por uma questão de saúde, né, doutora? De saúde. A questão, uma coisa que as pessoas, a criança e o pré-adolescente, o adolescente já tem um pouquinho mais. Eles não têm muito essa questão de causa e consequência Exato. tão estabelecida. Então, eu primeiro pego a queixa dele, o que está incomodando ele, para ele melhorar, para ele ter motivação para melhorar, mas sempre explicando que é assim que vai ter saúde. Ok. Gente, o assunto está muito bom, obesidade infantil, como lidar com isso, como superar tudo isso, como tratar tudo isso, viu? Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, além, é claro, minha gente, das perguntas que estão chegando, que a gente vai direcioná-las aqui à doutora Thalita. Vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Thalita sobre obesidade infantil. Doutor, eu já estou de pé, né? Doutor, eu vou pedir para a senhora ficar em pé também, porque a doutora trouxe algumas fotos, assim, de um comparativo, enfim. Eu até vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, doutora, por favor. Então, explique o que a senhora trouxe para nós aqui. O que a senhora nos brinda hoje aqui? Eu tenho uma queixa muito comum também, que a gente ouve quando a gente cuida desses quadros, que é, não, mas come tão pouquinho, né? Eu não sei por que ganha peso, por que não consegue perder peso, se come pouco, né? Se a quantidade que come é pouco. E às vezes o que acontece é que a escolha do alimento é que está errada. Então, eu trouxe uns comparativos que mostram aqui a quantidade de caloria e o que foi comido. Então, 70 gramas de amendoim, aquele que vem com aquela capinha, aquele bem gostosinho, 70 gramas, é uma quantidade muito pequena, gente, é menor que 100 gramas, tem 421 calorias. Se você der um pão francês com um ovo inteirinho, uma maçã e ainda um sonho de valsa, permitir, né, que essa criança coma um sonho de valsa, porque quando a gente pensa em chocolate, em doce, se você pensa em 10, 20 gramas, que esse daqui vai ter em torno disso mesmo, uns 12 gramas, a gente não tem tanta açúcar e nem tanta caloria. Então não é tão proibido assim. É isso que eu falo de ensinar também a comer. Mas o problema é a caixa que está do lado, né? É a caixa que está do lado. A gente ensina a comer a porção. Não é só para agradar a boquinha, como eu tinha falado. Então a gente come tudo isso, porque não deve comer com fome, e come esse bem devagarzinho. Entendi. Pronto. E então, esta refeição que tem uma fruta, uma proteína, carboidrato e ainda um docinho, tem 397 calorias. Menor que... Isso aqui não tirou a fome de ninguém. Isso aqui foi o beliscar, comer com a mão, que nem fez cosquinha. Isso aqui alimenta. Tá vendo? Mais um quadro aí, mais uma foto. Tem mais uma foto? Temos! Olha só. Outra coisa que parece bem... ingênua, né? Então a gente fala biscoito maisena. Ah, ele pegou bolachinha maisena. Não é bolacha recheada, só come bolachinha maisena. Não come mais nada. Nem come, só come bolachinha maisena. E aí exatamente, só come bolachinha maisena, não gosta mais de nada. E aí faz exatamente o que você falou, padre. Pega o pacotinho. Vai mais que 10 fácil. Na frente da TV, então, vai o pacote, quase o pacote inteiro. Nossa. Então vai mais que 10 fácil. E 10 unidades de biscoitinho maisena, sem recheio, sem cobertura, sem nada, não é aquela que tem chocolate, 246 calorias. Se essa criança comer 100 gramas de mamão, uma banana unidade média, ou 100 gramas de iogurte, ou 100 gramas de mamão, ou um ovo, uma unidade, esses dois ou esse, vai ter 246 calorias. E isso satisfaz, tá? Além de satisfazer, aqui a gente não tem valor nutricional nenhum. É farinha e açúcar. Só vai dar energia, mas não tem fibra, não tem proteína. Aqui a gente tem fibra, vitamina, proteína, cálcio, o que precisa para crescer bem. E diversos sabores, diversas assim, texturas. E só uma correção para, né, não entender errado. Esse iogurte aqui é iogurte natural, tá? Porque se a gente pensar naquele do potinho de moranguinho... é calórico, né? Adocicado. Tem 3, sabe o sachêzinho de açúcar de 5 gramas? Sim. Tem 3 ali dentro. Entendi, uau, né? Então... Tem mais fotos, doutora? Tem mais fotos? Opa, tem mais fotos aqui. Outro exemplo, tá? Então, não, come muito pouco. De manhã é só um pãozinho com leitinho com chocolate. Ou, não janto. Isso, então, a gente ouve muito. Não janto. Em casa, a gente nem janta, doutora. A gente come um pãozinho e um copo com leite. Então, se você pegar um pão francês, uma colher de requeijão para passar nesse pão, 2 fatias de queijo, 2 fatias de peito de peru, que todo mundo também acha que é super saudável, 250 ml de leite integral, com 2 colheres de achocolatado, você vai comer 610 calorias. Se você fizer esse pratão de comida e ainda comer uma fruta, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, salada, tomate, um filé de frango, vegetais, meio mamão, olha você está comendo. Então, pode jantar, pode comer sua fruta, pode ter o arroz, que vai ser bem menos caloria. Entendi. Olha, gente, são
Para a gente entender, o visual nos ajuda a gente entender tudo isso, que a gente pode substituir e pode começar assim, um processo de cura, de libertação, não é? Através assim, da alimentação prazerosa, mas nutritiva, que faz bem e ajuda inclusive nesse processo aí de evitar as placas de gordura, né? Evitar, e facilitar até o emagrecimento, doutora, né? E uma coisa que eu queria deixar também... Como mensagem nessas fotos, é que não é difícil comer direito, né? Exato. Coloquei aqui exemplos, banana, mamão, comida de verdade, para as pessoas entenderem que não é uma dieta. Na verdade, principalmente a criança, ela precisa voltar a comer direito. Ok. Nem é dieta, é comer corretamente. Exato. É reeducar esse paladar. Saber que isso daqui não vai alimentar, vai ser um monte de caloria vazia e que isso daqui vai ter menos caloria e muita fibra, muita vitamina, tudo que ela precisa para crescer saudável. Aqui é saúde, gente. Aqui é saúde, isso aqui você está investindo em saúde, aqui você está investindo, né, a longo prazo em doença. Exatamente. Né? Doutora, por favor, doutora, né? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Thalita. Ô, queridíssima diretora, estão chegando perguntas também, né? Estão chegando perguntas assim com o nosso WhatsApp, a gente incentivou tanto aí o nosso WhatsApp, então a gente quer oferecer aqui. Chegaram, doutora, aqui a Kátia Cristina, de Putim, é isso? Potim, São Paulo. Obrigado, Kátia. Boa tarde para você. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Kátia. Para a doutora, minha filha tem 2 anos e algumas semanas ela vem recusando certos alimentos e assim comendo um pouco menos, mas logo depois ela ganha um pouco de peso. É normal esse perde e ganha de peso nessa fase de recusa alimentar? Pergunta a Kátia, preocupada com a filhinha dela de 2 anos, doutora. Oi, Kátia, tudo bom? É muito, muito comum e é exatamente nessa idade. A criança, depois de 1 aninho de idade, vai começar a andar. Isso já vai aumentar o gasto calórico dela. A criança no 1º e no 2º ano de vida, ela tem um crescimento muito grande, por isso também ganha peso com mais facilidade. É um peso que se ganha mais também porque cresce mais. A partir dos 2 anos, essa velocidade de crescimento cai e é uma criança que agora se movimenta, corre, brinca, então ela cresce menos e gasta mais caloria. Por crescer menos, a fome diminui. Por gastar mais caloria, o ritmo de ganho de peso é menor. Okay. Isso já é esperado. Não vai ganhar peso todo mês, pode ter flutuações de ganha-perde. E é normal a criança, às vezes, recusar algum alimento e depois aceitar, recusar e depois aceitar. A gente fala que só tem um sinal de alerta, tá? Se a partir desses 2 anos a criança para de aceitar um grupo alimentar inteiro. Não, ela não está comendo mais nada de vegetais, ela não está aceitando mais nada de proteína. Aí é o momento de procurar um endocrinologista, uma nutricionista, aí é um momento mais recusou, depois aceitou, recusou, depois aceitou. E esse ganho de peso diminuir a partir dos 2 anos de idade é fisiológico. Muito bem, obrigado, Kátia, pela participação, viu? Mais perguntas chegando aqui na telinha do Saúde e Fé, a Karina Faustino, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Karina, boa tarde, bem-vinda ao povo mineiro, né? Participando também com muito carinho aqui na nossa TV Aparecida. Boa tarde, Frei doutora. Minha filha tem 12 anos. Ela pode fazer uso daquelas canetinhas injetáveis para emagrecer? Não falou peso aqui, mas pelo uso dessas canetinhas, então a gente já pode intuir como é que está a filhinha aí da nossa amiga Karina, doutora. Karina, olá. Karina, a partir dos 12 anos, sim, essas canetinhas para emagrecer, né, que na verdade são as medicações injetáveis que hoje são liberadas a partir dos 12 anos e que auxilia na perda de peso, pode sim ser usada a partir dos 12 anos. Como é que é gluta? Análogo de GLP-1. Ah, tá. É a fórmula, né? Isso. Então pode-se usar essas canetinhas a partir dos 12 anos, mas lembrando que 2 coisas super importantes. Se tiver um IMC, que é o peso em relação à altura, realmente de obesidade, não é para sobrepeso, então a gente tem que colocar na curva e ver se tem essa indicação. Se tiver comorbidades associadas a um sobrepeso, aí a gente também já pensa diferente, comorbidade, pré-diabetes, colesterol. E com acompanhamento médico, tá? Essas canetinhas têm escalonamento de dose, essas canetinhas podem ter efeitos colaterais. A gente tem que ver, a maioria responde, mas não são todos, não é 100% a resposta. Então precisa ter acompanhamento médico e lembrar do tripé. A canetinha sozinha não faz nada. Ela não vai resolver o problema, ou se parecer que resolveu, não vai sustentar. Então é medicação, atividade física e alimentação.
E outra coisa, a quarta da indicação, entre parênteses, jamais comprar por conta própria, né? Exatamente. Sempre com indicação médica, jamais usar qualquer tipo de produto aí por conta própria. Por quê, né? Agora, aproveitando essas canetinhas, doutora, assim, a gente tem um bombardeio de produtos, enfim, tome isso, você vai perder. Aí vem aquela arte gráfica bonita, a pessoa toma a cápsula e vai perdendo peso, etc. Aí aparece aquela pessoa feliz, aquela criança feliz. Ou seja, que orientação, mais do que condenação, que orientação que a doutora daria para, de repente, esse excesso de propagandas milagrosas que a gente tem, inclusive entram, né, no imaginário da criança de fazer uso disso? Com a criança isso é muito complicado, porque a criança acredita. Ela acredita mesmo, ela está numa fase, a criança e o pré-adolescente, o adolescente, em que eles acreditam. Eles acreditam naquilo que o marketing vende, né? Isso é um assunto muito importante, porque as pessoas... primeiro que não existe milagre para a obesidade. Se houvesse, gente, um milagre para a obesidade, uma pílula mágica, essa pessoa estaria riquíssima e ganharia o prêmio Nobel, sem dúvida nenhuma. A gente não tem caminho fácil para obesidade e sobrepeso, não existe. Então, a partir daí, saber disso, ter isso bem forte. Fora isso, saber também que esse tipo de cápsula ou suplemento não são tão inocentes quanto parece. Existe, por exemplo, alguns chás que eles vendem em cápsula e ali dentro tem uma concentração tão grande do chá, que é totalmente diferente de você fazer um sachêzinho de chá e tomar. É uma concentração tão grande, aí você vai lá e toma 2, 3 cápsulas por um mês, e aí você pode ter uma hepatite, você pode ter uma falência renal, você pode ter um monte de complicação séria. Uma sobrecarga em criança, dentro então, do teu organismo. Exatamente, é muito concentrado. E não é vendido como medicamento. Você falou uma coisa super importante. Medicamento não se toma sozinho. Não pode ir lá comprar canetinha e tomar sozinho. Tem que ter um acompanhamento médico. Esse tipo de coisa não cai no rol de medicamento. Então não tem estudos, não tem registro na Anvisa. E aí fica mais difícil ainda de saber os efeitos colaterais direitinho. Fica o alerta. Mais perguntas chegando, queridíssima diretora. Aqui o nosso programa Saúde e Fé. Hoje recebe também a Regina Siqueira, de Taubaté, pertinho da gente. Boa tarde, Regina. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Regina. Tenho um filho de 13 anos que já fez vários exames e não apareceu nada anormal. Mas ele está muito acima do peso. Ele faz exercícios e não come doces. O que faço? Pergunta a Regina. Mesmo fazendo exercício e não comendo doce, está acima do peso. Vamos ajudar a dona Regina, doutora. Claro. Regina, a minha orientação é voltar num profissional voltado para essa parte, um endocrinopediatra, um pediatra, rever a alimentação, o dia a dia, tá? O doce não é o único vilão, tá? Como eu mostrei ali, várias outras coisas em pequena quantidade, o pãozinho lá do lanchinho. Muitas vezes as pessoas tomam 3 achocolatados do dia achando que não é doce e é igualzinho comer um doce. Então, não é o doce, né? Não é só o pudim, não é só o bombom. Existe muito fast food que não é doce e que é o vilão no ganho de peso, porque é muita caloria. E sobre a atividade física, também acho muito importante falar, e a Regina me deu essa oportunidade, quando a gente faz atividade física, a gente sozinha, lembra do tripé? Eu vou fazer atividade física. Quanto você vai gastar em média, tá? Claro que isso muda de pessoa para pessoa, de criança para criança. Em torno de 1 hora de atividade física, para quem não é atleta, em torno de 200, 300, 400 calorias. De 200 a 400 calorias. Um Big Mac, que não tem nada doce, tem 1.500 calorias. Pois é. Então, só a atividade física não vai emagrecer ninguém. E não é só não comer o doce. Então, tem que rever toda a alimentação dessa criança, o dia a dia dessa criança e onde está sendo esses escapes. Doutor, então, para quem está em casa, né, para ajudar aquele pai, aquela mãe, né, que nesse momento está ligadíssimo na TV Aparecida, acompanhando Saúde e Fé, aquelas dicas de ouro, doutora, ou seja, para ajudar aquela criança, aquele adolescente que está acima do peso, está sofrendo as consequências na sua interação social, as dicas de ouro, assim, para a gente começar, a partir de hoje, reescrever uma nova história, um novo capítulo aí de cura, né, realmente assim, né, de reavaliação e de revitalização da sua vida a partir das suas orientações. Eu acredito que a dica de ouro é na alimentação. Claro que a gente tem que pensar na atividade física, mas se tem algo que a gente tem que rever é a alimentação. Como rever essa alimentação? Começando no supermercado.
repensando o que coloca dentro de casa. Então a gente tem que perder muito mais tempo naquela parte do supermercado de frutas, verduras, do que naquelas prateleiras de produtos coloridos. Se você mudar a sua compra, você muda o que você come. Não tenha em casa, não compre pacotes coloridos. A gente não consegue zerar industrializado? Claro que não. Mas conte quanto você compra de industrializado e diminua o que você compra de industrializado. Se você fizer mais alimentos em casa, se você colocar mais a mão na massa para cozinhar, e eu estou dizendo até uma pizza feita em casa, eu estou dizendo até um hambúrguer feito em casa, você vai estar comendo melhor e, sem dúvida, só de comer melhor, você vai estar ingerindo menos caloria. Então, a minha eu acho que a dica de ouro é olhar o que se compra e diminuir industrializado. Industrializado realmente é um vilão. Depois disso, tornar essa criança, tornar esse adolescente mais ativo. A gente não tem tempo. Começa no final de semana fazer programas familiares em que vocês caminhem, em que vocês andem de bicicleta. Ele já tem educação física na escola, 1, 2 vezes na semana. Se você, no final de semana, conseguir colocar mais alguma coisa, já vai ter aí 2, 3, 4 vezes na semana. E essa criança vai começar a ter prazer em fazer isso. Em família, então, nem se fala. Gostei dessa associação assim, ó. Supermercado, você não comanda, não manda no que coloca na prateleira, mas em casa você manda e comanda o que coloca na despensa, viu? Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Thalita Kordesky Correia, nossa médica endocrinologista pediatra, né? Foi uma aula que recebemos hoje, os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela, pode mostrar a foto dela aí com os contatos. Entre em contato, vale a pena, minha gente, principalmente você tem um filho aí que está vivendo essa realidade da obesidade, viu? Doutora Thalita, muitíssimo obrigado. Sempre é um prazer recebê-la. Não demore muito para voltar, viu, doutora? Né? Deus abençoe. Muitíssimo obrigado, doutora. Obrigada eu. Deus abençoe, viu? Amém. Gente, depois dessa aula maravilhosa com a doutora Thalita sobre como cuidar da saúde, principalmente evitar a obesidade infantil, vamos também cuidar um pouquinho da nossa saúde espiritual com o nosso momento de oração. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza e minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em ti deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti em todos os momentos. Cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Amém. Hoje falando sobre obesidade, minha gente, acho que nos faz pensar do ponto de vista espiritual. O que a gente quer se encher? Da graça de Deus, da bênção de Deus ou do pecado? A escolha é nossa, então vamos optar pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bênção de Deus, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, com muito carinho, vamos invocar uma bênção especial. Você, nesse final de semana, vai tomar, vai saborear dessa água abençoada. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la e que através dessa bênção desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água vai para a doutora Thalita e eu quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência e dizer que na semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Bom final de semana e Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.